Bem-vindo ao 10º episódio do Forja de Líderes. Aqui a gente fala com quem está no meio do fogo do processo, quem aprendeu, quem sofreu, quem construiu. E hoje eu trago o céu, Alex Terek, da Futuro Corp, uma empresa fantástica, ao qual a gente já trabalha junto, já convive junto há algum tempo. Admiro o trabalho do Alex e ele é mentor, é empresário, é pai, é palestrante. Então vamos ter um bate-papo muito rico hoje sobre planejamento financeiro. E gostaria que você, Alex, já começasse o programa contando um pouquinho da sua trajetória. Nós vamos falar da Futuro Corp. Conta um pouquinho da sua trajetória até a Futuro Corp. Fique à vontade. Uau! Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Adão. Parabéns aí pelo programa, pelo projeto e pela inspiração de líderes empresários. Acho que o tema ele é muito pertinente, né? Formar líderes que vão replicar cultura, vão replicar processo. Então, obrigado, gratidão pelo convite. Vai ser uma honra de poder dividir aqui nesses próximos minutos um pouco da trajetória, um pouco do conhecimento que fez a gente chegar até aqui, da onde a gente veio, né? Não pode esquecer de onde a gente veio. É, Mas lógico, né, não importa de onde a gente veio, o que importa é para onde a gente está indo. Acho que isso é muito importante trazer já de informação, porque às vezes a pessoa veio ali, ou mais de baixo, está numa posição e está no status quo, ali acho que esquece, está tudo pronto. esquece, acha que tá tudo pronto, né? É. Para por aí. Vou começar. Nasci e cresci na periferia de São Paulo, né? Sou filho de pais que não acabaram não estudando, aquele modelo antigo, né? O pai é o único provedor, a mãe tem que ficar em casa. E como meu pai tinha problema de saúde, tinha pouco resultado financeiro. Ele era autônomo por obrigação, que ele não conseguia sair de casa com síndrome do pânico. Então foi aquela luta inicial, né? Nasceu na periferia, tinha tudo para dar errado, criminalidade, a maioria dos colegas de infância foram para Se caminhos perderam. errados, se perderam, estão presos, morreram, a maioria está na mesma. Tinha tudo para dar errado, porém além do mais importante que meus pais me deram, que foi a vida, eles me deram valores e princípios que são inegociáveis que faculdade nenhuma dá. Não pegar nada de ninguém, ser honesto, transparente, lutar pelo que você quer. E, e minha vida começou assim, com essa base. E com essa inspiração, saí muito cedo da rua, né? Meu pai queria que eu seguisse a profissão dele, só que eu olhava o resultado que meu pai tinha e falava, pô, eu não quero ser ourives igual meu pai. Porque trabalhar com ouro não dá dinheiro. Meu pai era ourives. Eu pensava, trabalhar com ouro traz mau resultado, não é bom. Eu vou seguir o meu tio, que também a inspiração profissional foi meu tio, metalúrgico. E aí, com 14 anos, fui para o Senai, fiz Senai Mecânica Geral na indústria. Já saí quase empregado, né? Arrumei um emprego como estagiário na indústria metalúrgica. E foi meu começo. E como estagiário, e com aquela fome do aprendiz, aquela curiosidade do aprendiz, né? Como diz o João Kepler, o coração é ensinável, muito curioso. Então, como estagiário, eu fazia de tudo, me dedicava, chegava antes, saía depois. Aquele espírito empreendedor já dentro de uma empresa, tinha muito isso desde pequeno. Eu chegava nos líderes, no pessoal da máquina, me ensina, me ensina. Alguns ensinavam, então eu adquiri aquele conhecimento. Alguns falavam, não, não vou te ensinar, não, você vai roubar meu lugar, sai fora, moleque. E eu falava assim: "Eu não quero seu lugar, eu quero ir lá para a diretoria, eu quero aprender tudo para depois ir para a diretoria". Então, desde começo de carreira, eu tinha essa fome de aprender, de querer evoluir, de não querer ser mais um, né. Apontava lá para cima. Era lá para cima. E o pessoal fala: "Ah, moleque é muito audacioso, é muito ambicioso, né, É, para com isso". Você não é reconhecido na indústria, não tem como. a sua avó nunca disse assim: cuidado, não dá um passo maior que a perna. É, sempre, Minha sempre, avó já disse isso, né? sempre, sempre. E essa fome de aprender, em paralelo me dedicando para estudar, fui crescendo na indústria. Depois do colégio, eu fiz o curso técnico mecânico na ETEC São Paulo. Foi muito bom a base. Então, saí da fábrica, depois de todos os departamentos, fui para engenharia. E aí, me matriculei na Faculdade de Tecnologia em Processo de Produção Mecânica, na FATEC São Paulo. Só passei no terceiro vestibular. Primeiro eu bombei, segundo bombei. Só que eu sou teimoso, né? No terceiro eu consegui passar.
aí fiz faculdade na FATEC São Paulo, que me deu uma base ainda maior, e aí eu assumi a supervisão da fábrica, fui para o PCP, Ah, com 22, 23 anos, liderava mais de 100 marmanjos. E o legal, né, eu gosto de citar essa experiência, de liderar, né, 100 profissionais na indústria, em 8 departamentos diferentes, é porque eu sabia tudo que eles faziam, sabia como funcionava, porque eu passei, fiz por cada estágio em área. todos os departamentos. Então, raramente me passavam a perna. Por quê? Porque falavam: "Ah, não dá pra preparar a máquina". "Não, deixa que eu vou aí e preparo para você". "Ah, não tá funcionando". "Deixa eu entender, o que que você tá fazendo?". "Ah, você tá fazendo errado, vamos corrigir aqui". Isso me ajudou muito, A liderança técnica foi determinante aí por ser muito jovem. muito, muito. É lógico que tem aquele desafio, né, um senhor de 50, 60 anos, 30 anos de fábrica, chegava um menino para passar a ordem, tinha lá seus desafios. Mas sempre com uma boa comunicação, com uma boa intenção, né, trazer o melhor para a empresa, para garantir o nosso emprego, o nosso salário, foi a base de comunicação ali com o pessoal. Então foi uma baita de uma experiência na indústria. Chegou um momento onde eu tinha ajudado a treinar os últimos 3 gerentes. Quando ele mandou o último embora, eu pedi a cadeira. O nome do patrão era Tomás Savaia, então se ele estiver ouvindo aí, ele vai lembrar. Legal, vou Falei: marcar ele. Tomás, bom, agora está na hora, né, me dar a posição de gerente, eu que também quero receber como gerente. Ele falou: "Não, você é muito novo, você não tem cabelo branco, não tem como". E aí, lógico que você fica, poxa, Chateado. chateado, magoado, fala: "Então tá bom, eu acho que para mim não tem mais espaço aqui, me manda embora que eu vou procurar outra oportunidade". Eu saí de lá, entrei em um programa de trainee numa grande fábrica, 1.600 funcionários. Programa de trainee, então 2 anos ali ralando em cada departamento para se preparar para assumir a supervisão. O que que eu identifiquei ali, Adão, que foi muito importante, eu acabei vendo que empresa pequena e empresa grande tinham os mesmos problemas e mesmas políticas. Puxa tapete, puxar saco e depender dos outros. Aí eu me vi numa situação e falei: "Cara, não depende de mim. Será que é isso? Será que trabalhar é isso? Será que, poxa, cara, deixa eu ir embora do Brasil, deixa eu ver se tem alguma coisa lá fora". Aí fui pra Irlanda, morei 1 ano e meio em Dublin, na Irlanda. Foi uma baita experiência, foi minhas férias ali. Sempre vendi as férias para ganhar dinheiro para pagar, né, pagar as coisas em casa. Foi 1 ano e meio, conheci a cultura do europeu, viagem, na Europa é maravilhoso, tudo perto, 10 euros você vai para qualquer lugar, né, pela Ryanair. Foi maravilhosa experiência. Uma coisa que me chamou muita atenção é a relação de pais e filhos na Europa. O pai Os pais preparam o filho até os 18 anos, tudo que ele precisa, principalmente conhecimento. 18 anos, bate nas costas: "Filho, tchau, Vai embora. contrata o seu consultor financeiro e vai viver carreira solo. Se precisar de ajuda, me chama". Então me trouxe muito a atenção a isso, a relação, né, de preparar para voar e já procura um profissional para te ajudar com as finanças. Alex, então, tudo isso, ali um pouquinho da sua trajetória. Cara, mas o mundo muito técnico, indústria, como é que foi a chegada da Futuro Corp na tua vida? Você viu alguma injustiça no mercado, na área financeira? Aconteceu? Conta como é que foi até chegar na Futuro Corp. Boa, tô chegando lá. Pós-intercâmbio, meu sonho profissional era trabalhar na Mercedes ou na Voit. No metalúrgico, engenheiro, fiz engenharia depois de tecnologia, tá? Produção mecânica. Não aparecia a vaga, e apareceu uma vaga no mercado financeiro. Neguei umas 2 vezes o entrevistador. Aí ele falou que a vaga era em inglês, a entrevista era em inglês, que eu ia ter relação direta com o dono para falar inglês. E eu confesso que só estou aqui hoje porque a vaga era em inglês. Eu não tinha interesse nenhum de entrar no mercado financeiro. Não sabia como funcionava, o que era. Queria continuar na minha área, que eu tinha 10 anos já de experiência. Entrei nessa empresa, era uma ideia, o gringo ali, visionário, querendo trazer para o Brasil consultoria financeira. Na cabeça de engenheiro, tinha 7 pessoas na época no escritório, bagunça, sem padrão de nada. O engenheiro faz o quê? Padroniza para escalar, né? Padroniza para escalar. Ajudei a empresa a montar e padronizar todos os processos. Saímos de 7 para 700 planejadores, faturando de 0 para 30 milhões por ano. Caramba, O fantástico. que me fez entrar lá? Trocar os 10 anos de indústria, de experiência, pelo mercado financeiro. Propósito e meritocracia. Fazer algo que impacta na vida das pessoas através do seu conhecimento, muda o futuro, traz esperança para a pessoa realizar sonhos, tá?
e poder crescer e ganhar sem precisar puxar saco, puxar tapete. Foi maravilhoso. E aí, alinhando a fome de aprendizado, né, dedicação e ambição, 3 anos já era diretor comercial, 5 anos era diretor nacional, responsável por 70% do faturamento do negócio. 2020, na pandemia, o que aconteceu? A empresa estava mal das pernas, por má gestão, começou a ter que puxar saco, puxar tapete. Aí chega aquele momento na nossa vida, né, Adão, que os nossos valores são jogados em xeque. Você é corrompido e segue aquilo que você não acredita e consegue nem dormir, ou segue caminhos diferentes. E foi aí que nasceu a Futuro Corp no janeiro de 21. Éramos em 5 diretores, convidei os outros 4 que eu liderava, os outros 3 que eu liderava, para a gente abrir junto, eles toparam. Então, 2021, no meio da pandemia, cada nossa garagem, Nossa, começou a nascer a Futuro. Sem dinheiro, sem sistema, sem nada, mas com muita vontade e muita experiência de quem já fez no terreno dos outros. Então, eu construí um castelo num terreno alugado. Quando eu vi que o terreno não era meu e tinha que puxar saco, puxar tapete, a gente veio e começou a construir a Futuro Corp na começa Futuro. aí. E você viu alguma injustiça? Claro, você tem a Futuro Corp, eu conheço bem, e eu sou cliente da Futuro Corp, então eu uso o planejamento financeiro deles, que é excelente. Nós estamos testando muita coisa ainda, e até as reuniões estão começando, viu, Alex? E vou te dar todo o meu depoimento Manda e te ver. acompanhar, mas a referência é muito boa. Alex, você viu alguma injustiça no mercado financeiro que a Futuro Corp vem trabalhar e corrigir isso, principalmente para nós que somos consumidores no mercado financeiro? Muitos, 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 muitos. Isso a gente vê muito no mercado financeiro, que ele é conhecido por ser, né, foco em dinheiro, 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 dinheiro. O que me fez entrar nesse mercado foi o propósito de focar no cliente, 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 cliente. Quando essa empresa parou de querer focar no cliente, a gente falou: opa, não concordo, vamos mudar de rota. Então a Futura ela nasceu com a missão de colocar o cliente no centro. Então, todas as decisões, os processos, os produtos, o serviço, a tecnologia é focado no cliente e fazer o que é melhor para o cliente. Vou te dar um exemplo. Como que é o mercado financeiro hoje no Brasil? Imagina que você quer fazer um bolo e você não sabe muito bem que bolo você quer fazer. Você abre seu armário, falaram que esse ingrediente é bom. Falaram que esse ingrediente é bom. Esse eu acho que é bom. Eu vi no vídeo que esse ingrediente é bom. Bate, coloca lá no forno, vai ser um bolo mais ou menos. Esse é o mercado financeiro no Brasil hoje, tá? O que que a gente mudou, Adão? A gente primeiro desenha a receita ideal da sua vida, seguindo um padrão internacional. Existe um board internacional que define o que que é um planejamento financeiro, Hum, tá? Quais são as diretrizes, quais são as premissas. A gente pegou isso, escalou ele com tecnologia e distribui com rede de franqueados. A primeira coisa que a gente faz é desenhar a receita ideal para a vida do cliente. Depois que desenhar a receita, qual é o bolo que você quer, que é o mais importante, é o que o cliente quer, a gente ajuda a escolher o ingrediente certo para essa para receita. aquele perfil. Então, diferente de quando você chega no banco, fala, eu quero investir, o gerente vai sempre, a gente sabe como funciona, ele tem metas, ele tem, até para manter o emprego dele, ele precisa ele decidir muito mais pela carteira que ele precisa vender do que pela demanda ou necessidade do cliente. Ele vai querer vender um produto dele do que de outro concorrente, é óbvio que seja é assim. Né? A Futuro ela olha as diversas opções do mercado e sobre medida ela orienta o cliente, ajuda ele, isso com um mapa, né? Não vai acontecendo. Exatamente, Adão. Basicamente, a gente veste a camisa do cliente, não de um banco ou de uma corretora, que é o que acontece, que você falou normal. E a gente olha para você, o que que tem no mercado que é melhor para a sua receita, para a sua vida. A gente olha lá top 5 empresas ou soluções que vão te ajudar através do método, tecnologia e estratégia. O que é que você tem que fazer para chegar nos objetivos de vida? Alex, o que que tem de relação, vida, dinheiro e consciência? Vida, Dinheiro dinheiro e e consciência. consciência. Todas as relações, né? Porque através do nível de consciência, a pessoa vai saber lidar com o dinheiro, né? Ou cuidar ou gastar desgovernadamente, que vai influenciar totalmente na vida, na qualidade de vida, nos acessos.
na qualidade de alimentação, na qualidade de, por exemplo, de recursos de saúde, recursos de educação. Por exemplo, eu não tinha dinheiro para pagar uma boa faculdade, mas foi através de dedicação e estudo que eu consegui acesso na pública para ter uma boa educação. Alex, foi realmente uma provocação, porque tem gente que ganha muito bem e tá sempre endividado, sofrendo. Por que que isso acontece? Vou te dar um exemplo, nós estamos em 150 franqueados planejadores, 8.000 clientes. Dos 8.000 clientes, 13% são empresários, uns 14% são médicos. Ou seja, uma renda média de R$ 30.000, que já é 1% da É população, top. tá? Desses, vamos colocar aqui, 27% da carteira, Adão, 80% está no 0 a 0. Caramba, sem tá poupando pra nada. Entra 30, sai 33. Entra 30, sai 29. Entra 30, sai 40. E aí vem a pergunta, né? Quem que ganha mais? Aquele que ganha 30 e gasta os 33? Ou aquele que ganha 10 e guarda 5? Ah, é Quem tem óbvio, mais né? saúde mental? Quem tem mais tranquilidade, quem tem mais. Eu acredito que você deve falar disso nesse teu livro, né? Vamos falar um pouquinho dele. Vamos, vamos. Porque, com certeza, né, Alex, é a pessoa que viver bem não quer dizer que você ganha bem. Tem gente que ganha muito bem e sofre. Eu convivo com empresários que ganham muito bem e sofre com a herança que o pai deixou. Sofre com aquela empresa que ele construiu e não quer mais e não sabe como se livrar daquilo. E isso realmente tem a ver com a consciência, né? A Total. renda e tal. E por que você escreveu esse livro, Alex? Eu sei, eu já li o livro, você conta a tua história e como construir as coisas. Conta um pouquinho, qual que é a relação disso? Boa. Vida, dinheiro, consciência? E conta um pouquinho do livro. O livro é uma provocação, né? Lógico, acho que todo mundo quer viver bem, vencer na vida, em tudo que quer fazer, né? E enriquecer. É, olha aqui, ó, é o título, tá Viver, vendo? vencer, todo mundo quer. E eu conto a história de um Souza. Um Souza é um menino que nasceu na periferia, numa família comum e venceu. Por que que ele venceu? Porque ele se dedicou, lutou, liderou ali as próprias emoções para conquistar aquilo que ele quer. E aí eu trago vários exemplos de clientes, empresários e médicos nesse livro, Adão, que passam exatamente por isso, né? Carregam crenças, seja herdadas do pai que era empresário, tem que assumir a empresa, mas não aprendeu, não liderou dinheiro, não tem consciência para lidar com aquele sucesso, porque ele herdou o sucesso, e aí ele vai lá e fracassa, É. tá? Ou pessoas que são empregados ou médicos que trabalham para o hospital ou sozinho, que também não têm um nível de consciência de como liderar ali a própria vida financeira, né? Porque não tem educação financeira, não foi educado. Eu falo que são 200 milhões de possibilidades que a futuro tem. Porque são 200 milhões de habitantes que não tiveram educação financeira. E Alex, o que falta mais no nosso país? Renda, educação financeira, método. Que educação financeira seria o método, né? Ou consciência? O que você acha que ah, nós, como pessoas, devemos se preocupar mais? Adão, educação financeira. Educação é a base, né? Tem muita gente que acha que educação é caro. Experimenta Ah, ignorância, é verdade. né? Exatamente. Ah, um consultor é caro. Experimenta pagar 3 imóveis e levar um só. É, Você vê o que é caro, né? Então, para mim, educação financeira é o que vai abrir o quê? O seu nível de consciência, o seu acesso a informações. Porque quando você tem informações, um nível de consciência mais elevado, você tem o quê? Uma vantagem na hora de tomar decisões. Porque o futuro ele é o quê? O futuro, basicamente, é o resultado de decisões que a gente toma hoje. com certeza. Né? Eu falo que, né, o seu futuro ele começa hoje, porque são as decisões que você toma hoje que vão influenciar no nosso futuro, né? Então, educação financeira influencia na consciência, que a consciência influencia no resultado que é financeiro, satisfação, vida, etc. Ô, Alex, então conta pra gente, vai, falando da futuro, qual que é a diferença de você vender investimento e vender um plano financeiro? Todos, né? Eu Eita, um poço. volto para a analogia, né? Porque vender investimentos, eu estou te dando um ingrediente. Ó, toma aqui um COI, toma aqui um CDB, toma aqui um fundo de investimento, que é top.
A tese desse fundo de investimento aqui é ABCD, é colocar um ingrediente sem ter uma receita, sem ter o destino. O mercado tradicional, ele olha investimentos pelo perfil do investidor e pelas alocações, né, com liquidez, sem liquidez. Começando pelo planejamento financeiro ou pela receita, é desenhado um projeto de vida, entendendo melhor quais são os seus objetivos, que é o principal, e qual que é o desenho correto para você chegar nos objetivos. Aí eu vou trazer para o investimento. Qual que é a carteira de investimento ideal para você chegar nos objetivos, alinhado com o seu perfil de investidor? Eu vejo muita gente colocando dinheiro, por exemplo, em renda variável, que pode ser ações, fundos imobiliários ou alternativos, mas não tem esse perfil de investidor, muito menos está alinhado com os objetivos. E aí, para nós empresários, né, quando a gente fala, será que eu contrato alguém agora ou não? Será que eu abro esse departamento ou não? Qual que é a resposta? Está alinhado com o planejamento estratégico? Quantos empresários fazem planejamento estratégico? Quantos fazem planejamento de vida? O problema é esse, né, E é a Alex? mesma coisa, falta educação, que é empreendedora, que o seu podcast é maravilhoso, porque está trazendo isso para a audiência. Educação empreendedora, como empreender, como gerenciar, liderar a empresa, como forjar colaboradores que vão fazer a empresa decolar, tá? Como também falta muita educação financeira. A pessoa não sabe o que que é um investimento, não sabe como que é a forma certa de fazer uma carteira de investimentos, e nem, muitas vezes, como que é o plano ideal para chegar lá. Mas quando eu tenho um planejamento financeiro ou um planejamento estratégico, ou seja, tem uma educação, é só montar o planejamento para chegar lá. Então as decisões são baseadas sempre no que o cliente quer. Eu falo para nossa rede de franqueados, Adão, o seguinte: você tem que fazer para o cliente o que você faria para sua mãe. Seu cliente está te pagando para isso. Alex, acho que justifica ter uma frase muito forte ali na Futuro, né, que eu já trombei com elas ali nas minhas leituras, pesquisando a Futuro Core. Tem uma frase assim: não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você retém. Por que que surgiu essa frase? Essa frase Ela já é autoexplicativa, mas o que é que vocês pensaram? que mostra muito o comportamento do brasileiro ou do sul-americano como um todo, o americano também, agora piorando, por falta de educação financeira, hoje pelo acesso gigantesco ao consumo. Hoje dá um clique, você compra alguma coisa É. no aplicativo. E E no, chega na sua casa no dia seguinte, e no cartão é facinho, só não precisa nem ter o você dinheiro. nem vê. E por falta de consciência, né, de, poxa, eu tenho que planejar. Quando eu planejo, não é só o meu gasto fixo do mês. Tem os variáveis, tem as parcelas que vão acumulando ao longo do tempo, que às vezes pode superar a minha entrada. E como eu não tenho essa noção de olhar, planejamento, eu fico ali, fico esperando chegar o boleto do cartão, tomo um susto quando eu abro o cartão, muitas das vezes, falo, nossa, ferrou, gastei mais do que devia. Por quê? Porque falta o planejamento estratégico da vida financeira. Falta a clareza dos objetivos na vida financeira. Então, liderar a vida financeira, né, forjar a vida financeira, está muito alinhado com o que que você quer para sua vida, aonde você quer chegar, em primeiro lugar, aonde que você está hoje e qual que é o plano para chegar até lá. Eu falo muito isso no planejamento de vida, Adão. Quando você tem clareza de onde você quer chegar na sua vida e tem um plano para isso, os seus passos são firmes. Você não vai procrastinar ou parar de dar os passos à toa. Na vida financeira é a mesma coisa. Quando eu tenho clareza que a minha casa é a prioridade, ou minha aposentadoria é a prioridade, e tenho um plano para chegar lá, eu vou fazer sobrar dinheiro, eu vou guardar mais, eu vou investir mais, eu não vou gastar desgovernadamente. Alex, eu escrevi um artigo sobre isso hoje, tá? Todo mundo tá falando de inteligência artificial e tal, né? E no dia 10 de setembro, o João Kepler vem no Teatro Estadual de Araras. Você é convidado, está com a Opa! gente. 18 anos de válidos. E eu escrevi exatamente sobre isso. Inteligência e consciência. Existe uma diferença. A inteligência artificial pode ajudar muito em processos e métodos, mas consciência é só o ser humano que tem. E eu já engato com uma provocação. Eu preenchi um diagnóstico da Futuro
da Futuro Corp quando eu comecei ali me aproximar deles para entender um pouco. E ele me devolveu uma provocação, que eu tinha um problema muito sério de sucessão ao responder. Eu jamais tinha imaginado que eu teria um problema de sucessão. Eu acho que está tudo certo. E vou começar um trabalho nisso junto ali com a Futuro. Aí a pergunta é a seguinte, até que eu me preparei aqui para você. Quando que o empresário deve começar a pensar em sucessão? No fim da vida? Ou quando surge uma doença que ele tenha pressa? Já estou entendendo que não, hein, Alex? Conta um pouquinho disso, porque assim que eu preenchi o diagnóstico, que tem ali, é gratuito, já fui provocado por isso. Conta um pouquinho o porquê disso. Inclusive, a gente vai deixar no link aqui do vídeo para a galera também ganhar esse diagnóstico e entender como que está a sua situação atual para levar ao nível de consciência, Opa, né. deixa o link aqui com o nosso com o nosso amigo aqui, Guilherme, e o Guilherme ali vai colocar o link, porque esse diagnóstico me surpreendeu, viu, pessoal? Vamos deixar, vamos deixar. Vou fazer uma analogia, que com analogia às vezes fica mais claro, né, Adão. Imagina o seguinte, você está vivendo ali sua vida, você nunca faz check-up financeiro, você nunca faz check-up de saúde, Não sobra dinheiro, não sobra dinheiro, aí você tá vivendo, 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 aí de repente você tem uma dor, não sabe muito bem o que você é, aí você vai no médico fazer um exame e está com algo letal, terminal. terminal, ou que não tem mais como recuperar, que vai te levar numa cadeira de rodas, é tarde. É. Na vida financeira, acaba acontecendo a mesma coisa. No diagnóstico, a gente consegue precaver problemas futuros. Então, quanto mais cedo a gente identificar e fazer o planejamento de sucessão, por exemplo, é mais barato. Alex, então você está me dizendo que o planejamento financeiro de um ser humano deveria começar ali nos 18 anos e não nos 50, 60, é isso? Exato, exato. Hoje, falando de aposentadoria, tá? Apenas 1% dos aposentados conseguem sobreviver só com o que ele montou de aposentadoria. Hum. A maioria acaba tendo que trabalhar até o último suspiro. Né? Eu falo que a maior mentira que nos contaram é que você vai ter que trabalhar, pagar INSS, Para se para aposentar. um dia conseguir se aposentar. E aí os nossos alunos falam o seguinte: eu trabalho porque eu gosto. Mentira, é porque ele não consegue parar de trabalhar financeiramente. É melhor viajar, é melhor Eu treinar, tenho é certeza melhor. que a pessoa prefere viajar, conhecer o mundo, do que ficar trabalhando. Não, eu trabalho porque eu gosto. Mentira! É a maior mentira que eu falo que nos contam, tá? Ou a pessoa é viciada, né? Porque tem gente que é viciada em trabalho e isso já Sim, chega a ser sim, até uma doença, né? com certeza. Não Com é certeza. qualidade de vida. Com certeza. Alta performance, né, Adão? Precisa ter equilíbrio. Se eu só trabalhar, eu vou desequilibrar as outras áreas. Isso é fato. Total, fato. Então é importantíssimo fazer esse planejamento, identificar para conseguir chegar até lá. E na sucessão, principalmente, né? Tem que saber antes para ficar muito mais em conta, estar preparado antes. Alex, eu sei que a Futuro Corp ela nasce com uma visão de longo prazo, né? Não só para a empresa, mas para as pessoas que convivem ali com a Futuro Corp. O que foi mais difícil ali para a Futuro Corp? Criar o método ou formar um time com a cultura para sustentar isso? Porque não é algo rápido, né? É algo de longo prazo. O que foi mais difícil para você? Não é algo rápido, né? Uhum. É lógico que se eu quiser resultado rápido, eu vou muitas das vezes atrapalhar a cultura e não garanto uma sobrevivência longeva, né? Vou tomar decisões erradas. Quando eu quero construir algo do jogo infinito, né, que vai perdurar ao longo dos séculos, precisa ter uma cultura muito forte. E o maior desafio, Adão, é a capacitação, a forja de líderes. A forja e a escala da cultura. O pessoal fala que a verdadeira cultura é o que acontece quando o líder não está. Quer dizer que formar líderes É. que saibam, têm caráter de fazer aquilo que precisa ser feito, combinado, alinhado, mesmo sem ninguém precisar cobrar, essa cultura. É a cultura, eu escrevo muito sobre isso, né, Alex? Você acompanha os meus artigos. Sim. Se você quiser, eu vou deixar o link ali no Medium dos meus artigos, quem quiser ler. Muito bom, por sinal. Obrigado ali, eu sei que você acompanha, você já comentou. E
é muito difícil, né, Alex, assim, porque a empresa reflete a maturidade do líder e a cultura, ela se estampa, ela fica presente quando a gente não está presente. E quando a empresa cresce, a gente não consegue estar presente, né, em todos os lugares. Exato. E isso é muito difícil. O que que é futuro nessa coisa de cultura? O que que a futuro exigiu muito de você, Alex? Exemplo, principalmente, É, né, presença, porque se você é um líder que está sentado na sua sala e nunca desce no chão de fábrica, nunca desce na linha de produção, e vai presença não é só estar físico, né, não, Alex? não, não. Presença é muito mais que isso, né. Eu defendo muito isso, que eu posso jantar com os meus filhos e não estar presente, Exato, não é? tá E desconectado. exatamente. E eu estou muito em São Paulo, trabalhando, mas eu sei que eu estou presente com os meus artigos, com a minha pergunta ali para os meus colaboradores, com então a presença é algo muito mais fino, né, não é só estar fisicamente ali, isso não é presença. Como é que é isso lá para você? Exato, né, a gente fala bastante que estar presente, conectado, atento, né, é você estar disposto a ouvir para entender. Tem gente que pergunta para ouvir para responder. Enquanto quando você escuta só para responder, você não está entendendo. É, Ou seja, você tem aquela distância de conexão. Parece que não, parece que acabei de falar e não escutou o que eu acabei de falar. uma Então, coisa ouvir para entender é o mais importante para estar presente. é legal, né, Alex, porque eu gosto muito desse tema. E muitas vezes quando você vai conversar, principalmente com os colaboradores jovens, eles querem falar, 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 explicar, 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 a gente não quer, a gente se irrita até. Mas a gente tem que ter paciência, né, entendendo, porque não tem que falar muito, né, você tem que mostrar pelo exemplo, você tem que fazer aquilo, as coisas têm que acontecer e responder aquilo que é importante. Entenda isso, você que é dono, você que é líder, que você tem que estar presente. Só o fato de você chegar, você olhar, se comportar, ou como você veste, fala muito mais do que seus discursos, né? E isso é muito importante. A gente já percebe, às vezes você contrata um líder jovem, ele quer falar, ele quer explicar, ele quer contar o que aconteceu e a gente nem tem tempo para isso, né? E aí a gente tem que trabalhar isso na cultura ali das nossas empresas. Alex, conta um pouquinho como é que, quando começou essa coisa, quando você percebeu realmente que você era um líder ali não na Futura, isso começou muito antes, né? Quando que você falou assim, cara, agora eu sou líder? Foi a hora que te deram um grupo ou foi antes? Liderança se aprende, né? Concordo. Por mais que estatisticamente, 4% das pessoas já nascem com um instinto de liderança desde pequenininho. Pode ver, tem um filhinho de 2 anos, Já né, quando eu saiu. levo ele na escola, você já vê, as pessoas vão atrás dele, abraçam ele, os coleguinhas, os colegas, e na hora de brincar ali acaba conduzindo, é uma questão de personalidade, tá. Eu não tinha isso, não tinha isso. Teve que aprender. Tive que aprender. E a vida me bateu muito, né, então eu falo que meu treino, né, psicológico, emocional, foi ali nos primeiros 14 anos, até os 16, até o Senai, vai. Foi ali que, tipo, forjou, né, criou calo, né, criou realmente Casca. casca, emocionalmente falando. Então, quando eu entrei no mercado financeiro, eh, eu comecei a ter que fazer uma liderança que não é uma liderança tradicional. Técnica. Não é mais Não, técnica a não, liderança. não é uma liderança tradicional onde você contrata, paga o salário e manda a pessoa fazer, e a pessoa faz o que está pagando ela. Não. Quando a gente entrou no mercado financeiro, é todo mundo autônomo, então a liderança foi totalmente pela inspiracional. Gente, vamos construir uma profissão que não existe no Brasil, de planejador financeiro. Vamos construir uma empresa que pode ser uma das maiores empresas no Brasil, que também não tem concorrente no Brasil. Vamos juntos fazer isso, e se a gente aprender juntos, e você me ouvir, a gente vai fazer algo gigantesco. Então, foi ver o meu time começar a crescer de eu sozinho, Adão, para 500 planejadores em 9 Capaz. anos. E Alex, como é que é isso? Olha, você tem que liderar uma rede, não é um escritório, é uma Exato. rede.
Quantos planejadores? 150. 150. Como é que é formar planejadores, espalhado pelo Brasil inteiro e mesmo assim manter a qualidade da entrega? Porque não é você que vai ser meu planejador, já sei que tem um Thiago, é o Thiago que está falando comigo, não é o Legal. Alex, eu queria o Alex, mas É, vê que legal, né, a empresa é grande, já começou a crescer, ele não pode fazer isso comigo, mas ele me designou uma pessoa para cuidar de mim. exato. Como é que é manter todo mundo engajado? O que que você faz? São vários desafios, né, Adão? Sempre, o bom de estar na versão beta sempre, que a gente sempre tem que melhorar. E a gente sempre vai lutar para melhorar. Isso é um ponto do aprendiz que a gente tem lá, um dos nossos pilares de cultura. O principal é trazer uma máxima que a gente fala, contrate as pessoas pelo caráter e treine as habilidades. Então a gente tem no nosso manual de cultura, só vamos trazer e manter quem está com os valores e princípios alinhados. E paciência em treinar a pessoa. Tecnicamente a gente ensina. A gente tem uma faculdade, uma universidade interna, que é a Futura Academy, não, que a gente ensina desde olhar nos olhos, aperto de mão, Cara, de que como legal. cuidar e entender e ouvir as pessoas, até toda a parte técnica matemática que exige o mercado financeiro. E lógico, continuação, tecnicamente é uma coisa, se tiver um monte de gente técnica, eu não consigo ter uns 150 planejadores. Em paralelo, adicional que o franqueado tem como benefício, então todo franqueado nosso, ele tem como benefício toda a formação técnica e principalmente a formação de liderança. Como ser um líder que vai conseguir escalar as horas, o conhecimento, a cultura da Futurecorp. Cara, que fantástico. Nossa, eu teria muitas perguntas. Eu vou fazer uma só meio fora do script aqui, até falando um pouquinho da Futuro. Eu talvez teria aqui umas. Duas Vou horas aí. brincar, 2 horas seria. Não, vou ter que trazer você de volta, viu, Alex? Mas conta pra mim, cara, assim, você está me dizendo que é uma empresa, eu tenho um escritório financeiro, ajudo trabalho para os bancos, ou tenho uma seguradora. É, qual é a vantagem de eu ser um planejador financeiro? A Varitus tá criando a Varitus Life Planning, tá chegando aí, tem água no forno. Mas isso não é só a Varitus. Por que seria interessante, quando eu tenho um escritório, eu tenho gente lá, por que é interessante eu capacitar um colaborador ou uma pessoa que conhece ali a área financeira, colocar no meu board e levar isso para o mercado ali na minha região? Como é que você convence um planejador financeiro a trabalhar com você? Ótimo. Se a gente pergunta, é bem pertinente com o momento que a gente está vivendo, tá? Se a gente pegar estatísticas da profissão do mercado financeiro, seja assessor de investimento, consultor de investimento, educador financeiro que está surgindo, ou planejadores, a taxa de mortalidade profissional é muito alta. Caramba, Existem mais profissionais desistindo da profissão do que novos entrando nos últimos 3 anos, tá? Educador, assessor e consultor. financeiro. Diferente do planejador, tá? Isso acontece por quê? Porque eles têm o conhecimento técnico, têm a certificação técnica, mas não têm habilidades de comunicação ou habilidade de entender o ser humano, Humana. a parte humana. Ou seja, comercial, humana, comunicação. Falta cliente. Ele não sabe aonde conquistar cliente. E aí, normalmente, ele vai fazer o quê? Ele vai vestir a camisa de uma Um bandeira, de um banco. bancão, e ter que fazer para o cliente o que ele não concorda. Por isso que os bancos são campeões de colocar funcionário em depressão. As metas são árduas, né? Imagina, eu não consigo imaginar isso, mas imagina você sendo pago para manter seus padrões de vida, mas tendo que fazer o que você não concorda para aquele cliente. É, é Como é que você uma vai vida ruim, né? como é que você vai deitar no travesseiro à noite? Qual que é a consciência? Então tem um desafio muito grande. Então, aqui na Futura, a gente faz o que é melhor para o cliente. A gente segue rigorosamente um padrão internacional de planejamento financeiro e validou ele com a Planejar, que é um órgão que certifica esse profissional no Brasil. E a gente investiu mais de 4 milhões de reais em tecnologia. Nosso franqueado ele tem uma tecnologia onde ajuda ele a conseguir atender 10 vezes mais clientes com mais performance e mais qualidade. E é um spoiler, acho que a gente talvez vai lançar depois do dia 18 de julho, não sei. Olha que legal. Mas a gente vai lançar um evento agora no Summit, que é uma convenção nacional dos franqueados. A gente vai lançar
um planejador financeiro por IA para dar suporte para o nosso franqueado. Rapaz, eram as próximas perguntas, mas já aproveita e engata, né. Então, primeiro, onde vai ser esse evento, se você já pode divulgar ou se não. Se Posso, você já faz, já deixa o convite, espero receber o convite, eu estarei lá com com muito certeza. prazer para te prestigiar também. E como é que você tem usado o IA? Porque, o que eu tenho visto no mercado, né, eu sei que é um erro, mas falou: "Não, não vai ter mais advogado, não vai ter mais psicólogo e também o planejador financeiro, a gente vai ter uma IA que vai fazer tudo pra gente". Como é que a Futuro Corp tem usado a inteligência artificial ao seu favor e até onde ela pode chegar no teu negócio? Ótimo. Excelente pergunta, não. Vai acontecer em São Paulo, na matriz, tá? Só que as vagas são limitadas lá, a sua está garantida, Uau! tá? Quem não conseguir em São Paulo, vai acontecer também em Curitiba e Florianópolis. Fora isso, os presenciais vai ter online, pode acompanhar online também. Pode procurar lá Futuro Corp, Futuro Consultoria, né? Meu próprio Instagram, vou deixar aqui depois o Instagram pra galera procurar. Ah, deixa que o Guilherme ele vai colocar lá pra Tem você. lá o link para poder participar, tem um voucher de desconto, vai ser bem legal. E aí, trazendo, né? Como franqueador, a gente faz tudo pelo franqueado, menos a parte dele. Método, sistema, ecossistema, suporte, todos os departamentos para cuidar do franqueado. O franqueado tem que fazer o quê? Cuidar do cliente, novos clientes, ou escalar o negócio. Então, são as duas modalidades de franqueado que a gente tem. Adicionalmente, tá, com a inteligência artificial, a gente vai fazer até uma parte do franqueado, que é ajudar ele a pensar mais rápido e ter o discernimento mais rápido, analisando mais rápido aquele monte de dados, seguindo um banco de dados gigantesco de mais de 100.000 leads que a gente tem na plataforma, tá? 8.000 clientes, e o padrão internacional de planejamento financeiro. Então ele vai ser guiado ali, onde vai ajudar ele a aprender mais rápido. Então, de uma forma mais rápida, a IA já vai ajudar o planejador a montar o plano de vida com a maior assertividade. E a IA, ela não está aí só para te ajudar a escrever um texto de e-mail, tá? Então, quem conseguiu avançar, quem conseguiu usar a IA, ela pode beneficiar e muito, Muitas muito, áreas, né. muito, muito. O meu sócio que está tocando o departamento de inovação e IA, que é o Igor, ele é um cara muito inteligente. Desde quando eu conheci ele, quando eu recrutei ele lá em 2014, eu percebi que era um cara muito inteligente, a pegar visão rápida, dedicado. E aqueles que são mais inteligentes em saber fazer as perguntas certas, dar as coordenadas certas, vão ter os maiores proveitos da IA. Né, o Walter Long, que a gente teve aula com ele, ele fala: as pessoas de 50 a mais têm mais Vantagens em lidar background, para lidar né, com a IA. mais bagagem para saber lidar com a IA, porque tem contexto. E a É. IA é contexto, né? Tem que ter repertório, você tem que ter contexto, senão, você a IA você tem que aprender, você tem que saber muito mais, fazer as perguntas certas, do que conhecimento técnico. É isso. É isso, Adão. E aí, até onde ela vai, né? Finanças pessoais é um tabu. Você não É, fala sobre dinheiro é como o sexo, com né, qualquer você não pessoa. fala, não fala. É tabu. Você não fala na mesa de jantar com seus filhos, com seus pais, com seus vizinhos, quanto cada um ganha, quanto tem guardado. É raro isso. É um tabu. E por ser um tabu, ainda tem um grau de exigência muito elevado sobre confiança. E um robô te falando o que você tem que fazer, onde investir, não tem conexão humana. O ser humano ele precisa muito do olho no olho, dente no dente, passar a confiança que aquilo que a gente está desenhando junto de projetos, que aquela decisão que a gente vai tomar juntos, vai te levar no resultado que você quer. É. Eu acredito que a IA vai dar boas soluções técnicas ali, mas às vezes tem um detalhe ali que um consultor pode te fazer uma pergunta que você pode mudar, né, e a IA não vai conseguir fazer isso para você. Mas Alex, cara, nós estamos há 1 hora conversando, Uau! já vou ter que trazer você de volta. Fiz metade das perguntas que eu gostaria de fazer, tá? Até para não ser um negócio tão longo, tal. A gente marca depois, se você Claro. fica aqui o convite. Deixa eu fazer sempre as 3 perguntas finais que eu faço para todos os entrevistados, né? Falando, porque aqui a gente forja líderes, né? E a ideia é contar o seguinte, Alex, qual foi o momento da sua trajetória assim que foi mais difícil para você
que você sentiu: "Agora eu fui forjado como líder"? Me diz uma situação, assim, falou: "Cara, isso foi muito difícil para mim e isso me forjou". Uau! Eram tantos. Pegar um exemplo, Sem contar o nome da empresa ou das pessoas, né. quando eu formei o primeiro líder, Esse foi o momento. E diga os e outros. é aquela questão, tipo assim: "Caraca, ele tá seguindo os padrões de comportamento, os valores, os princípios, exatamente como eu ensinei. Legal. E ele tá tendo sucesso", que é melhor ainda, né. Eu acho que foi um momento, assim, que falou: "Pô, forjei um líder melhor do que eu". Cara, eu acho que Jesus já dizia isso, né, se quando a gente forma alguém, o líder ele tem essa missão, né, de formar pessoas melhores que ele. Uhum. Isso é fantástico isso, viu. E Alex, qual o princípio você decidiu não negociar e isso te custou caro? Sofreu por isso? Cliente em primeiro lugar. A empresa mudou, pivotou, falou: "Agora a gente tem que faturar, 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 faturar". Não concordo. A gente tem que fazer o que é melhor para o cliente, não só o que dá dinheiro. Dinheiro é consequência. Isso me custou caro, porque a relação com a empresa finalizou aí. Eu já estava um diretor nacional, era o principal executivo da empresa, estava praticamente ganhando muito bem, estava resolvido financeiramente. E aí esse atrito fez com que a Futuro nascesse. Que legal. Então, custou caro, porque eu deixei de ganhar 1 milhão por ano para ganhar zero. E, ou seja, começar um negócio do zero Não é fácil. não é fácil. Mas, confiando nos meus princípios e valores de manter o cliente em primeiro lugar, hoje, a Futuro, vale muito mais do que eu tinha lá. É um passo para trás para dar um salto. E Alex, pela última pergunta, cara, se você encontrasse alguém daqui 50, você já tá lá aposentado nos seus últimos dias, e essa pessoa tivesse que dizer algo para você, o que que você gostaria que essa pessoa dissesse para você, Alex? Daqui 50 anos Não mais. ou mais, eu gostaria que ela dissesse. Difícil, né? É É uma pergunta difícil. difícil. Principalmente, que as decisões que a gente está tomando hoje, elas, né, manter os princípios e valores, cliente em primeiro lugar, família, negócio, realmente fazer o que é certo, vai valer a pena. Porque a gente vê tanta coisa errada acontecendo, fala: "Não é possível que só estou eu fazendo certo", né. Isso E é lógico que uma não é só nós fazendo certo, mas fala: Alex, isso é "Caramba". uma construção de longo prazo, né, então o que É, você fala é muito rico, eu acredito muito nisso também, sabe, porque quando a gente faz isso, a gente, perde muita coisa agora. Mas as pessoas que caminham com a gente ou estão com a gente, é porque a gente consegue entregar valor, porque elas acreditam na gente. E muitas vezes o cliente às vezes paga até um pouco mais para estar com a gente pela confiança, é. pela qualidade que de longo prazo, né? Isso é muito legal, eu concordo com você. Alex, suas considerações finais aí desse programa, agradeço muito a sua presença. Conta aí suas considerações finais aí para o Forja de Líderes, para quem está Uau, se forjando. muito bom. Novamente gratidão pela oportunidade, acho que eu sou apaixonado pelo assunto, né, eu amo o que eu faço, sou muito mais feliz hoje do que quando eu estava na indústria, por mais os desafios que o empresário tem, né, É, no Brasil. Então, gratidão por poder divulgar. Aproveitem bastante, coloquem em prática, porque conhecimento bom, aquele que você usa, coloque em prática, tá. Eu gosto de finalizar nesse livro, né, que eu falo, não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. É como você reage. No próximo livro eu vou complementar essa frase, até te falei um pouquinho antes, né, e no próximo livro a frase vai ser o seguinte: "Não é o que acontece com você, é o significado que você dá ao que acontece com você, que vai determinar o seu futuro". Porque o seu futuro ele começa hoje, ele começa aqui, porque são as decisões que a gente toma hoje que vão construir o nosso futuro. grande verdade. Alex, obrigado por estar aqui.
Obrigado pela parceria, a confiança da Futuro, na Vales, no nosso ecossistema, de você estar aqui. E, gente, líderes é formado no fogo do processo. Não existe vida fácil. O Alex, como ele disse, ele entregou tudo, saiu de um salário muito bom para o zero. E se você é empresário e está sozinho, não fique sozinho. É assim que a coisa acontece. Existe um processo, você vai ser forjado. E é isso que a gente discute aqui no Forja de Líderes. Valeu, pessoal. Obrigado aí por estar com a gente. Espero ter ajudado você, a clareado alguma coisa. E até o próximo Forja de Líderes. Valeu. Valeu!